Engraçado, eu estava conversando com um cara, um musicólogo, o Castanha, Paulo Castanha. Ele estava falando que o padre José Maurício, acho que José Maurício, que escrevia no século XVIII, XIX, ele já escrevia uma coisa diferente, né? E já tinha umas coisas religiosas, eu esqueci o nome da peça, mas são peças que você escreve de luto, peças de luto, né? Para enterros, para funerais e tal, mas eram mais alegres do que o que se fazia na Europa, né? Por causa da influência, ele imagina, por causa da influência dos africanos, que celebravam de uma certa forma também, algumas tribos ou algumas etnias africanas deviam celebrar com festa a morte, né? Então, quer dizer, está desde o começo, né, essa mistura, né? Está o tempo inteiro presente, né? A gente é completamente misturado, né? A língua é um negócio incrível, porque aqui a gente tem uma coisa muito diferente dos portugueses, né? A influência dos índios é muito forte. A influência da língua, da fala indígena aqui no Brasil só começou a falar português no século XVIII. Né? Até o século XVIII, a língua era a língua geral, o Nhangatu, né? Ou o tupi e tal. E dizem que na raiz dessa... nos sotaques, os diferentes sotaques, na raiz disso tá os índios que habitavam nessas regiões, né? Então é uma coisa muito diferente. Eu acho o português da gente muito especial, muito doce, muito suave, né? A gente vocaliza, né? As vogais aparecem muito mais para a gente do que para os portugueses. Mesmo para o pessoal de Moçambique, de Angola, eles não têm essa doçura que a gente tem aqui, que vem do índio, eu acho. Vem do jeito que o índio fala, enfim. A gente traz para o nosso dia a dia essa coisa afetiva da língua e que talvez venha vindo. Assim. Não, e os portugueses também são muito afetivos, né? E os portugueses são muito afetivos. Eles têm um acolhimento, né? Eles têm esse negócio do acolhimento. Eles são um povo muito afetivo mesmo. Dizem que é o povo mais adaptável do mundo, é o português, né? Diz que eles se adaptam, diz que é o povo mais adaptável. O cara trabalha tanto lá naquelas condições extremas no meio do gelo, pescando aqueles caranguejos e tal, até no deserto, sabe? Dizem isso, né? Que os portugueses são super adaptáveis e se misturam, né? Que isso é uma característica da gente aqui, eles se misturam, né? Diferentemente do pessoal lá nos países já anglo-saxônicos e tal, América do Norte, né, que não tem tem menos mistura. Né? Essa mistura que já começa desde lá, que vem desde essa possibilidade do português de se encontrar e de se adaptar com o jeito indígena, esse momento dessa chegada, né? Olha, isso é um negócio... É uma coisa que eu não conheço direito. Eu sei que eles chegaram por acaso aqui, estavam indo para a Índia, levando umas naus muito bem aparelhadas e com muito tesouro, muitas coisas, porque me parece que um português teve problema com alguém, enfim, não sei, tem uma história. Esse português chegou na Índia e foi mal recebido por sultão, porque parece que ele não tinha presentes em quantidade suficiente para esse sultão. O sultão achou que os caras eram pobres. E aí foi Dom João, né? Dom João mandou essa outra expedição mais aparelhada, se eu não me engano, sei lá eu. Enfim, e quando os caras chegaram aqui no Brasil, eles levaram os índios por barco, né? Levaram 2 índios por barco, né?
e ficaram lá conversando com os índios e tal, quer dizer, tentando estabelecer algum tipo de contato, né? Depois foram para a praia, né? Quer dizer, é um negócio muito louco, sei lá eu. Aqueles caras que sabiam que iam ficar aqui para sempre, né? Porque tinha os degradados, né? Que sabiam que iam ter que ficar aqui, se virar. Trazendo mais... Mas é engraçado a gente não ter aqui no Brasil preservado o Nhangatu, como os paraguaios têm o Guarani, sabe? Porque o Paraguai é um país bilíngue, né? É engraçado aqui a gente não ter, quer dizer, teve uma ação assim de tipo exterminar outra língua, né? Quer dizer, só pode ter a língua ocidental, né? Quer dizer, foi o Marquês de Pombal, né? Não foi isso? O Marquês de Pombal, quando veio a corte para cá, aí que foi proibido se falar um Nhangatu, né? De qualquer forma, as coisas se misturaram, né? De qualquer forma, as coisas se misturaram aí. Agora, essa mistura tá em tudo, né? A gente Eu, por exemplo, meu avô é italiano, né? Meu pai é da minha mãe, né? Meu avô e minha avó. Eles falavam português com sotaque, né? Minha mãe, minhas tias conversavam com eles em dialeto italiano para a gente não entender o que eles estavam falando, né? E meu avô, por outro lado, ele tinha aquele negócio, não, é o Brasil. Para ele, o Brasil era o máximo, sabe? Era, sabe, o sonho, assim. E então tinha uma coisa de você conviver com... Eu convivia muito, por exemplo, meus avós que eram italianos, então isso é um negócio, né? Por parte de pai, a minha avó, a mãe do meu pai, é brasileira. Ela é brasileira, ela é neta de tupinambás, né? Uma das linhagens dela vem de Tupinambá. Ela é neta, assim, era bem próximo, o sangue índio bem próximo mesmo. Tanto que meu pai era um cara que não tinha pelo no corpo, ele tomava sol, ficava escuro logo, sabe? Os irmãos dele tinham pouca barba também, sabe? E o Arrigo, que é o meu avô, que eu tenho o nome dele, né? Ele era filho de italianos com austríacos, né? Mas eu não conheci. Então eu só conheci minha avó, que tinha um lado meio índio, ela tinha também sangue português, austríaco, mas tinha um pouco de sangue negro, eu acredito. E que era uma pessoa muito doce, essa minha avó, sabe? Meus avós italianos também, mas eles eram... O italiano é um povo mais temperamental, mais... né? Tem aquelas explosões e tal, né? Então eu convivia com isso, e lá em Londrina, por exemplo, né? Na frente da minha casa moravam japoneses do Japão, né? O filho deles era meu amigo, que estava lá na primeira geração no Brasil. O pai dele falava mal português, falava muito mal, o pai e a mãe, né? Do lado moravam os russos, né? Aí tinha tinha os espanhóis na frente, que eram os avós eram espanhóis, morava 300 pessoas naquela casa lá. A família toda. Então, e do lado de cá tinha um pessoal que era meio caipira, pessoal brasileiro mesmo. Então tinha essa convivência com tudo isso, né? Eu lembro de música, por exemplo, eu me lembro de eu escutando música clássica em concertos na rádio, a gente ia para assistir concerto, assim, mas era um negócio 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Às vezes você escutava no rádio, não tinha TV. E você escutava também, eu lembro muito de gente tocando harpa paraguaia, sabe? Ali no Paraná tem contato com o Paraguai, com o Mato Grosso, né, no norte do Paraná. Eu lembro de gente tocando harpa paraguaia na rua.
às vezes acontecia isso, né, na época do Natal. E de música do rádio, né? A primeira música que eu me lembro de ouvir é o Assum Preto, do Luiz Gonzaga cantando, né? E meu pai comprava discos também. Eu lembro de um disco que ele comprou, eu ia estudar piano, ele comprou um disco da Carolina Cardoso de Menezes, que era uma pianista, que fazia música popular, né? Então a gente ouvia aquilo, né? Então, isso misturado com... Aí veio a música americana, os filmes, né? Tudo é tudo uma mistura muito grande, né? Eu imagino que é muito diferente da Europa, né? Mais parecido com a América do Norte, né? Eu lembro quando a gente começou a compor, lá em Londrina, eu e o Mário, a gente já queria trabalhar com as coisas dissonantes, que a gente conhecia o Bartók, o Stravinsky, né? Que faziam uns negócios estranhos, tal, conhecia essa coisa de música contemporânea. Então, bem garoto, 17, 18 anos, era difícil acessar isso. A gente fuçava e conseguia informações, né? Mas aí pensamos, vamos trabalhar com isso, pensando em tocar com baixo elétrico, guitarra elétrica, sabe, com ritmos, trabalhar com ritmos de uma maneira que não se trabalha, né? Isso aí tá diretamente ligado, assim. Eu vejo, bom, porque sou italiano, sou descendente italiano, né? Então, italiano também tem um negócio de se mexer muito, né? Quando fala, né? Então, eu vejo isso. O brasileiro tem um outro swing, né? Ele se movimenta com swing, né? Como o americano também, né? O americano tem swing, né? Outro dia, muito tempo atrás, um amigo meu me falou assim: pô, os americanos marcham, o exército marcha com swing. Você vê os caras marchando, os caras estão marchando com swing, né? Quer dizer, isso é tudo influência do africano. Isso não tem a menor dúvida, né? Que é essa coisa do gesto, né? O cara faz 1, 2, 3 e... me parece que algumas etnias africanas tem, que não são todas, né? Tem gente que é mais duro, tem gente que é mais swingar e tal. Algumas etnias africanas, que eu não sei qual, porque eu não sou etnólogo nem nada, mas eles têm uma forma de sentir a coisa muscularmente diferente, sabe? Então, na hora que eles se movimentam, é uma coisa diferente, que tem é um outro tipo de percepção, ligada a uma coisa muscular, assim. Diferente da gente, diferente, sei lá, dos orientais e tal. Eles têm uma coisa única lá, né? Que se misturou aqui, né? Porque essa coisa física é muito africana, né? Dessas nações que vieram para cá, né? Eu não sei os pigmeus, por exemplo, como é que eles seriam, né? Também tem outras nações que não vieram para cá, que a gente não conhece, né? Mas as que vieram para cá, assim, muitas têm essa coisa física mesmo, né? Percepção física, assim. A percepção da música para eles é física, no sentido muscular, quase, assim. É de onde veio o ritmo todo deles, né? Eu acho que sim, viu? Eles têm uns negócios incríveis de ritmo, assim. Incríveis mesmo. Eu lembro do Itamar, quando eu convivia com ele, ele tinha uma percepção rítmica superior. Sabe? Era superior. Então tem muitos que têm uma percepção superior. O cara não está no plano dos comuns, assim. O cara tem um diferencial, né? Quase um ouvido absoluto, o corpo absoluto. Eu não sei. Talvez seja isso, sabe? É uma coisa muito espontânea, sabe? Um negócio muito espontâneo, entendeu? É natural no cara aquilo, sabe? Então, quer dizer, claro que ele pratica, né? Mas ele aprende muito mais fácil
sabe? Ele percebe muito mais fácil as possibilidades de combinações rítmicas, né? As possibilidades de, por exemplo, eu deixar um silêncio aqui e existe um ciclo, eu abro silêncios nesse ciclo, de repente faço intervenções nesse ciclo, mas sempre com consciência, sempre sem perder a consciência do ciclo, e volto nele, lá na frente, perfeitamente, né? Então, é uma coisa... O Itamar tinha muito isso, era muito legal. Eu participei do Festival da TV Cultura com 2 músicas que acabaram no disco final, no LP, né? O Diversões Eletrônicas e o Infortúnio. O Itamar e o Paulinho, meu irmão, fizeram um arranjo de base dessas músicas. E no arranjo do Infortúnio, o Itamar faz umas coisas no baixo, o Itamar toca baixo, né? Muito legais, assim, sabe? Tipo de soltar o ciclo, sabe? O soltar os apoios e de repente voltar para os apoios, assim, sabe? Uma coisa muito legal. Mas tem vários outros que fazem isso também, né? Músicos. Mas é difícil eu te dizer, entendeu? Eu te mostrar assim, sabe? Mas são pessoas que conseguem sair do ciclo, se soltar daquilo e voltar nele. Mas não de uma forma mecânica, sabe? É uma coisa muito livre mesmo. Eu pensava em algumas coisas. Aquela coisa do Mayakovsky, que não há arte revolucionária sem forma revolucionária, né? Então a gente pensava que tinha que ter uma mudança formal, né? Eu conhecia o trabalho do Augusto de Campos, o Balanço da Bossa, onde aparecia o Caetano falando sobre a linha evolutiva da música popular brasileira, né? E o Augusto comentava isso. E, é claro, para a gente que tinha algum contato com a música erudita, a gente percebia, acho que o Júlio Medalha escreve isso também naquele livro do Balanço da Bossa, a gente percebia que você tinha uma ligação entre a música erudita e a música popular, né? Então, é claro que se o Chopin não existisse, não existiria o Nazaré, sabe? Isso é... E um monte de coisa não existiria se o Chopin não existisse, sabe? Depois Debussy, Ravel, sabe? Que ajudam a fazer o Villa-Lobos, né? E que ajudam a fazer o Tom Jobim, né? Então você vai percebendo isso, e você percebe no Dorival Caymmi que ele tem uma influência impressionista, sabe, dos franceses, do Debussy, do Ravel. Você já percebe ali. Então você vai percebendo que esse diálogo entre essas conquistas da música erudita, né, conquista de linguagem, né, vão aparecendo na música popular com alguma distância temporal, né? E então a gente percebia que o que não estava acontecendo era a dissonância não entrava. Então as coisas mais dissonantes, ritmicamente mais estranhas, que o Stravinsky, o Bartók tinham feito já em 1922, 24, 30, 40, isso não aparecia, né? Porque era uma coisa que não estava ligada com o lirismo, vamos entender assim. Não dava para você se expressar de uma forma... Caetano tem um negócio épico naquilo, o arranjo do Júlio Medalha, né? Os arranjos tinha todo um negócio épico no tropicalismo, como tem no rock, né? O rock tem um negócio épico, né? Então isso interessava muito para a gente, né? Então, de repente, a gente começou a ver ali, tinha um link para você poder chegar nessas coisas mais agressivas, dissonantes, sabe, tanto dissonantes em termos de alturas, intervalos pouco usados, né, como uma dissonância rítmica, né, ritmos, assimetrias e tal, que não eram conhecidos, né, que não eram praticados, né, mas que configuravam uma ruptura, uma revolta, enfim, né. E a gente começou a trabalhar com isso, vendo aí essa ponte, quer dizer, quando chega as coisas da Tropicália, mas eu acho principalmente o papel de junção, sabe, os caras, o Rogério Duprat, o Júlio Medalha, Damiano Cotzella, mais outros que eu não me lembro,
caras da música erudita brasileira contemporânea misturados com a música popular, né? Então, isso aí é que a gente vê que tem uma possibilidade. Porque o que tinha era muito interessante, eram os Beatles, né? A ligação deles com o George Martin, né? Quer dizer, o trabalho, as coisas experimentais que eles faziam em algumas faixas muito loucas, né? Então, aquilo também, porra, era uma coisa que você viajava, né? Sabe, nada parecido, sabe, nada aquilo, era um negócio completamente novo, né? Então eram linhas de baixo. Agora é um negócio para você escutar não com o ouvido vertical, né? Então as pessoas escutavam muito, principalmente o pessoal, os autores de canção, né? O próprio Caetano e tal, eles escutavam muito a música assim, como uma coisa vertical. E não é, para você escutar horizontalmente, é polifônica. Então você tem uma linha de baixo que está acontecendo viva, pulsando, independente de blocos de acordes que estão fazendo contraponto com aquilo também, sabe? E que também sozinhos ficam super legais, entendeu? Tem a sua vida. E, independente disso, além disso, tem linha de teclado fazendo outro contraponto, sabe? E aí, além disso, ainda aparece uma linha cantada com vozes. Né? Então, era um negócio muito diferente, assim, sabe? E muito estruturado. As pessoas achavam que aquilo era uma coisa caótica, né? Mas era um negócio completamente estruturado, sabe? Era um negócio totalmente... E era muito diferente, não tem nada parecido, nada. É um trabalho, esse que eu digo, é um trabalho de escrita, de música erudita, né? Mas... é música popular, porque você vai no palco, você vê aquilo, é um negócio que tem uma capacidade de comunicação enorme, sabe? Tem as repetições todas que a música popular tem, aquela redundância, né? Então você pega e fica repetindo o negócio, né? Então tem essa coisa. Então, eu acho que foi uma coisa que apareceu e... às vezes eu faço coisas assim, né, ainda, né? Fiz uma ópera em 2001, que misturava todas essas coisas, escrevi algumas missas, enfim. Mas era muito diferente, eu acho. Era um negócio, assim, e por outro lado comunicava muito. Como você passou a pensar depois disso? Do que, na verdade, vocês pensaram uma coisa, a coisa de fato aconteceu. Como é que você passou a pensar a música depois disso? Porque teve um pensamento antes de fazer. Aí foi uma coisa complicada para mim, porque eu comecei a entrar no lado muito técnico, trabalhando com as séries, sabe? E você fica meio procurando o santo graal, entendeu? Você quer encontrar a série perfeita, aquela que dá para você trabalhar de tais formas. E aí você começa a ver todos os problemas. Você tenta também, por outro lado, aumentar o seu grau de comunicação, sabe? Então você começa a criar censuras. Não, isso aqui não vai dar para cantar, a pessoa não vai cantar direito. Não, o cara não vai entender isso. Você começa, sabe? Então depois desse contato, começa a existir aí ficou difícil, né? E eu tive que dar uma volta grande, né? Aí tive que trabalhar, porque as pessoas... tinha muito uma cobrança, que você não fazia uma melodia comum, que você não fazia uma canção, uma bossa nova, um iê, né? Tinha muito essa cobrança, você sentia isso. Então é uma coisa complicada. E por outro lado, a sobrevivência, você não conseguia sobreviver, né? Fazendo um trabalho como aquele, porque você tinha uma banda enorme, tinha que pagar os músicos, sabe? Os músicos não ganhavam nada. Quer dizer, você pagar os músicos era sabe, pagar R$50 para cada um, sabe? E você ganhar 50. Então, era essa a nossa realidade, né? Então, a coisa era difícil, foi difícil mesmo. Foi incrível isso. Foi incrível ter aparecido isso. Acho que... não tinha televisão, não tinha nada. Gravadora, sabe? Não tem coisa nenhuma. A gente sozinho, duro, fudido, entendeu? Sabe? Se matando para fazer um negócio. Então não era um negócio que
É uma coisa bem brasileira, né? Isso que eu ia perguntar, você acha que poderia ter acontecido em outro lugar que não no Brasil? Eu acho que se tivesse acontecido nos Estados Unidos, eu teria outra repercussão. Seria outra coisa, seria muito mais fácil. Sabe? Seria muito mais fácil. Mas você teria os elementos que você teve por ter sido no Brasil? Os elementos que eu digo da construção da... É diferente, não teria, claro, né? Não teria. Mas se, vamos dizer, eu tivesse com a coisa aqui, tivesse ido para lá e apresentado lá, eu acho que a recepção seria seria outra coisa, né? Seria Você acha outra que coisa. hoje é um momento que é mais propício a levar essa coisa que é incrível que a gente faz aqui, a levar para o resto do mundo? Como você vê hoje nesse caminho? Você vê, né? Outro dia teve um negócio na Bélgica, aí você ficou sabendo disso? Você ficou sabendo, né? Os caras iam fazer uma grande coisa de brasileiros lá. Pô, os caras querem só levar sabe, o estereótipo do brasileiro, sabe? Então eles não querem levar. Eu lembro da Ana de Holanda falando que propuseram meu nome, entre outras coisas. Os caras não quiseram. Eles querem um negócio bem estereotipado, né? Principalmente os europeus, né? Os americanos são diferentes, mas os europeus eles querem um negócio muito estereotipado, né? Então eles querem me mandar para fora coisa mais simples, né? E mais assim pitoresca, né? Um negócio pitoresco, é o Brasil, né? Cara, Miranda, assim. Então, mas eu acho que tem interesse. Se bem que eu tenho uma impressão, assim, que está existindo uma mediocrização no sentido de ficar tudo médio, mas no mundo inteiro, sabe? Eu tenho a impressão que a gente está vivendo um período de decadência do gosto, decadência da sensibilidade, sabe? Eu tenho a impressão que a gente está vivendo um momento assim, mas é no mundo todo isso, não é um fenômeno. É uma coisa que você pode associar ao triunfo do capitalismo. Né? O capitalismo triunfou e tal, nós vivemos uma sociedade de consumo, né? Hiperconsumo. Né? Então você vê que a sensibilidade, quer dizer, está num momento de decadência. Né? Então acho que a gente está vivendo um momento assim. Olha, eu acho que esse é um momento, não é um momento que vai ficar para sempre. Mas eu acho que a gente observa isso, né? Eu acho que isso vai mudar, as coisas vão se transformar, as coisas não vão ficar estáticas, né? Então você vê, por outro lado, os caras estão lá descobrindo, fotografaram a antimatéria outro dia, né? Então os caras chegaram a descobrir uma partícula que anda mais rápido que a luz, depois descobriram que não é bem isso, aquelas coisas daquele laboratório que eles têm lá na Suíça, na Itália, né? Aquele anel, né? Eles estão descobrindo muita coisa, e biologia também, né? A biologia, principalmente, eu acho que os avanços nessa área são muito assim monitorados pelos laboratórios, né? Tenho a impressão que na área da física ali é uma coisa mais independente, né? Tenho a impressão que a área biológica é um negócio muito monitorado pelos laboratórios. Dá muito dinheiro, na física dá menos dinheiro. Da física dá menos dinheiro, então é uma coisa menos sem interesses, né? Vamos dizer, é só pela curiosidade, né? Sem a utilidade, né? A coisa biológica já tem um negócio muito voltado para para uma utilidade, e a utilidade é a utilidade do sistema capitalista, né? Que é o lucro, né? No fundo, né? Você voltou, você deve ter voltado a Londrina, você vai muito lá? Eu vou às vezes. Qual é a tua percepção da cidade hoje? Olha, Londrina é uma cidade que... Oi, madame. Que perdeu muito elegância. Londrina já foi... Mas eu acho que é uma coisa geral, como estava te dizendo. Sabe, Londrina era uma cidade muito bonita. Era uma cidade desenhada. É uma cidade desenhada. Os ingleses desenharam a cidade, né? Pô, tem vários prédios, assim, sabe, muito bonitos lá, assim. Você imagina, a elite londrinense da época,
dos anos 40, 50, né, levou para lá o Artigas, para construir rodoviária. O Artigas era tipo um Niemeyer, era o segundo depois do Niemeyer, né? Era sabe, para fazer biblioteca, sabe? Então, os caras tinham cuidado, assim, tinha uma, sabe, várias residências ele fez lá e vários arquitetos foram para lá, construíram e tal. Eu não sei se isso está ligado com a Revolução também, né, com esse período da ditadura militar, onde as coisas ficaram muito mais... passaram a se pensar muito mais nos fins, sabe, na utilidade, na funcionalidade das coisas e menos na parte estética, né? Mas você vê que agora há pouco teve um incêndio lá em Londrina, esse Cine Teatro Ouro Verde, que é o cinema, um projeto do Artigas maravilhoso. Primeira vez que eu assisti um filme, não tinha televisão, nunca tinha visto uma imagem projetada. Eu tinha 5 anos de idade, foi no Cine Ouro Verde, em Londrina, né? Eu vi o Leão da Metro e saí correndo. A hora que ele rugiu, eu saí correndo, minha tia foi me buscar lá fora. Então, tá acontecendo, a gente está num momento de transição, sabe? Mas a gente percebe que teve um momento onde existiu uma elegância maior, uma sensibilidade maior, tudo isso, não sei o quê, sabe? Que isso foi se desintegrando, né? E está acontecendo outra coisa, vai surgir uma outra coisa, né? Por outro lado, você vê, né, as coisas mais populares são mais interessantes. Quer dizer, você vai numa favela, tem coisa mais interessante do que essas coisas pós-modernas, horríveis que você vê os caras fazendo aí, sabe? Então, você vê uma latinha de óleo que o cara pega, abre e põe terra ali, planta umas florzinhas e prega na janela, sabe? São coisas mais interessantes. Quer dizer, tem um outro negócio que está acontecendo, né? Essa coisa dessa explosão da classe C, da classe D, né? Essa coisa dessas pessoas que não existiam praticamente, né? Que no governo, já no começo do governo Fernando Henrique, mas principalmente no governo Lula, né? Isso aí, sabe, passou a existir, os caras passaram a ter dignidade, né? Isso aí, sabe, está existindo uma circulação de coisas aí, né? E isso está mudando muito, então deve estar acontecendo coisas muito interessantes, né? Mas elas ainda não se acomodaram porque existia um outro, vamos dizer, como é que se fala? Qual é a palavra? Outros parâmetros? Outros parâmetros, é isso. Né? Então, agora os parâmetros estão um período de mudança. Né? Então, está acontecendo tudo isso, está acontecendo uma mudança. Eu acho que a gente vai chegar numa outra coisa. Você vê coisas muito... Eu acho muito interessante essas coisas que acontecem, sabe, na sociedade, sabe? E uma coisa que eu achei legal foi o Caetano cantar aquela música do Tigrão, aquele funk do Tigrão, sabe? Eu achei aquilo muito interessante, sabe? Porque tem coisas que estão acontecendo aí que ecoam, que reverberam, sabe, na sociedade e que estão significando alguma coisa. A gente tem que estar atento nisso, né? Não tem uma tendência de algumas pessoas para se impermeabilizarem, não deixar essas coisas. Eu acho que não, acho que a gente tem que estar vivendo isso, vendo isso. Eu acho que é aí que está a vida. De agora para frente, o que você acha? Você acha que... Não, o negócio é muito curioso, cara, porque você vê a Bossa Nova é um negócio completamente diferente e vem como uma evolução da canção brasileira, tá? Claro, como
como tudo que é feito no Brasil, a canção brasileira é a mistura de um monte de coisa, sabe? Não existiria sem a harmonia da música europeia, né? E sem a influência da música americana. As pessoas querem dizer, o Tinhorão fica falando que não tem influência. Pô, sabe? O Pixinguinha tocava com Big Band, sabe? Então a influência está existindo desde sempre. A bossa nova ela surge como uma coisa muito louca, porque ela, o Tom Jobim principalmente, né, é um negócio que vai musicalmente, sabe? É um ponto máximo, é um ápice, sabe? Você tem o Edu Lobo, que é um cara super bom e que competente, que se esforça e que consegue manter esse nível musical, sabe? Mas os outros não conseguem. Eles fazem coisas muito boas, muito bem feitas, mas em relação ao que foi feito pelo Tom Jobim e o que foi feito naquele momento ali, musicalmente é uma coisa regressiva, voltando, né? Claro, os caras estavam curtindo Iê, né? E o Iê é um negócio musicalmente muito mais simples, né? Então aí você já começa a pensar nesses termos de alta cultura e baixa cultura, né? É interessante você misturar essas coisas, é disso que a gente estava falando agora, né? Com relação ao Caetano, dele misturar essas coisas, mas não se consegue chegar num ponto que o Tom Jobim chegou, né? Quer dizer, ele conseguiu fazer uma outra coisa. Por outro lado, a qualidade é literária. A qualidade literária é absurda, né? É uma qualidade literária muito forte, muito grande. E eu fico pensando se a qualidade literária desses caras aí, né, do pós-bossa nova, né, o Caetano, o Chico, né, o Chico Buarque principalmente, né, e também o Gil, fora o Paulinho da Viola, que está correndo por outro caminho, né, cara, que é um negócio muito louco, né? Isso é para a gente não falar no Cartola, enfim. São pessoas que têm uma qualidade literária que talvez, tão grande, que talvez tenha impedido de surgir novos autores, sabe? Quer dizer, é um parâmetro tão alto que você não vê ninguém escrevendo bem assim, depois deles, né? Não tem pessoa escrevendo bem. Então, a gente tem um problema, eu acho, agora, que é um problema de texto, né? Então, você tem caras tocando muito bem, compondo coisas interessantes musicalmente, mas o texto é bom, vamos dizer assim. Bom, né? Mas não é potente, não tem aquela potência, não tem, sabe? E a gente viveu um momento luminoso ali, né? Nos anos 60, né? 70, 60 principalmente, final dos anos 60, começo dos anos 70, né? E a obra toda deles, né? Principalmente o Chico Buarque, né? E o Caetano, é um negócio, porra, cara, é uma coisa, em termos musicais também, mas em termos literários é fora de série, né? É um negócio que poucos países no mundo, quer dizer, onde é que você tem isso, né? Eu acho que o que vai acontecer agora? Como é que eu vejo, né? Você tem essa coisa, esse fenômeno aí que foi o Tom Zé, né? Aparecendo dessa maneira, como um azarão, assim, né? Descoberto, assim, tirado no último momento da frigideira, né? E pelo David Byrne, né, que tirou ele e colocou ele de volta em circulação, né? Quer dizer, precisou chegar um americano para fazer isso. E o cara tem um negócio muito louco, né? Que mistura um monte de coisa, que tem um treco tropicalista nesse sentido, né? E que eu vejo que ele é uma referência para muitos caras novos aí, né? Muitas pessoas que estão fazendo música agora, ele está sendo uma referência, então são pessoas que estão tendo... Que também tem uma outra referência grande, que é o Leminski, eu acho. Sabe, o Leminski virou, via Arnaldo Antunes, né? Virou
grande referência, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, não tenho ideia mesmo. Eu sei que está acontecendo uma transformação, né? O que eu acho bom é que a coisa ficou, com a internet, ficou menos dependendo do lucro, ficou menos na mão do pessoal que tem dinheiro, né? Quer dizer, então você consegue ter um espaço, né? Tem frestas, né, para você entrar, né? Então esse pessoal está conseguindo se organizar nisso, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra canalha numa música foi numa música do Jorge Maltner. Eu sou um faquir, eu sou um grande canalha, né? Lá em Londrina, isso era um disco com a capa de um papel meio ruim, assim, capa colorida, acho que azul e vermelho. E quando eu vi isso, eu falei, pô, ele usou essa palavra canalha, quer dizer, pode usar essa palavra, porque não podia, ninguém usava, tinha palavras que eram proibidas em letras de música, né? E eu coloquei no Clara Crocodilos, vê se tem vergonha na cara e ajuda a Clara, seu canalha, né? Coloquei por causa do Jorge Maltner, né? Eu ter ouvido no disco do Jorge Maltner, né? Mas a morte é o fim e a eterna presença da vida humana. É ela que dá graça à vida. O amor em mim foi louco e imprevisível e ainda existe. Amor. Eu acho que a desistência, que é o nada, não sobreviverá em mim de maneira particular. O nada agora existe misturado à ação. É a tragédia que ressurge, uma tragédia muito mais agoniada, complicada, paradoxal, nervosa. A calma que surgiu agora é o prenúncio da velha tempestade, sempre e terrivelmente nova. Ela não se repete, ela é a mistura. Tudo isso é convulso. E a tempestade vem com a chuva, e com a chuva vem a motocicleta. Vem a motocicleta e a chuva e as duas bonecas, ou lírios e o morto. É isso? Tá bom. Mas a morte é o fim e a eterna presença da vida humana. É ela que dá graça à vida. O amor em mim foi louco e imprevisível e ainda existe. Amor. Eu acho que a desistência que é o... Eu acho que a desistência, que é o nada, não sobreviverá em mim de maneira particular. Eu acho que a desistência, que é o nada, não sobreviverá em mim de maneira particular. Tá bom?